Sem dúvida. E aí, ó, gente, deixa eu trazer aqui o nosso primeiro tema de hoje. Com o fim do ano se aproximando, gente, as prefeituras do Rio Grande do Norte enfrentam desafios financeiros agravados, pelo atraso nos repasses do Fundeb pelo governo do estado. E essa situação impacta diretamente os serviços educacionais, a manutenção de salários e o planejamento financeiro de prefeitos, especialmente aqueles que passarão, o cargo em janeiro. E aí, gente, a gente vai conversar a partir de agora com o presidente da FEMURNE, o prefeito Luciano Santos, que está conosco remotamente hoje para a gente conversar sobre essa situação, entender um pouco mais sobre essa situação dos repasses do Fundeb para os municípios aqui do nosso Rio Grande do Norte. Prefeito, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigado pelo convite, Andresa. Muito obrigado pelo convite, Edivan Martins, grande Brandão. É um prazer sempre conversar com vocês aqui na Jovem Pan. Estou à disposição. O prefeito Luciano, presidente da FEMURNE, com esse atraso do repasse do Fundeb para as prefeituras, que consequência isso traz para os atuais prefeitos? Nós estamos em final de uma gestão, os prefeitos têm folhas de pagamento a cumprir, tem muitas em um processo de transição de uma gestão para outra. O que é que isso interfere, o que é que isso prejudica nas gestões municipais? Ivan, quando qualquer pessoa, eu, você, temos um salário atrasado, nós temos umas consequências em cima disso, No caso, a pessoa física, ela paga juro, ela vai pagar mora pelo descumprimento de pagamento pontual do contrato. Já na seara pública, com exceção de impostos que se deve à União, etc., você paga multa, é a única exceção. Mas com fornecedores incorrem em atraso, em descontinuidade de serviços recebidos, oferecido à coletividade, principalmente os serviços essenciais. Então, isso prejudica o fornecedor, que por sua vez retarda esse serviço, deixa mais lento, ou, em muitos dos casos mais, vamos dizer assim, mais complicados, eles rompem esse liame, esse contrato, ele tem um rompimento, então há um atraso e o desserviço à comunidade. Mas o governo do estado atrasou, como eu disse, uma semana, vem atrasando uma semana do repasse do Fundeb, que cabe ao estado contribuir com a educação, com o Fundeb municipal, ou seja, com a educação municipal. E hoje a informação que eu tenho aqui, que chegou agora há pouco, é de que os foram enviados a banco ontem, então daqui a pouco já começa a cair, vamos dizer que o termo cair nas contas das prefeituras, esse repasse do Fundeb, e também do ICMS, que deveria também ser pago ontem. Então o governo do estado está pagando exatamente hoje, atrasou então uma semana, e isso realmente colocou e nos preocupou, porque não estamos só preocupados com esse atraso que houve, mas também com todos os outros repasses que ocorrem semanalmente para os municípios, que deve ocorrer, porque vai prejudicar em muito. Eu estou falando aqui não só a vida das pessoas dos municípios, mas a própria vida do prefeito ou da prefeita que estiver deixando o seu cargo ou que mesmo que esteja reeleito, porque a lei de responsabilidade fiscal ela é clara. No final de mandato, o prefeito só pode deixar restos a pagar se ele tiver a fonte, o lastro financeiro para que esse resto a pagar seja cumprido pelo próximo gestor, que pode até ser ele mesmo. E aí, prefeito, a FEMURNE está buscando aí algum tipo de diálogo, uma solução aí perante o governo do estado, apesar de que dessa resposta, que o senhor nos colocou agora, que o dinheiro provavelmente vai cair em breve nas contas aí dos municípios, mas de toda e qualquer forma, existe ali um lapso de tempo que os prefeitos têm que saber lidar com essa situação, vai buscar dinheiro aonde para poder lidar com essa situação? Não tem onde buscar, porque os recursos que vêm para o município de fundo a fundo tem que ser aplicado conforme a programação antes de receber aquele recurso. Vou dar um exemplo. Uma emenda parlamentar de um deputado federal, ela não pode ser utilizada para pagar um custeio ordinário do município. Ela tem que ser aplicada naquela programação financeira para que ela veio. Então, os prefeitos não têm onde buscar recursos, que não sejam aqueles recursos de transferências constitucionais, que deve haver o cumprimento dentro do prazo, daquela data, impreterivelmente. Eu gosto muito de dizer, e quando eu falei isso na abertura
dos novos gestores que houve, que a FEMURNE promoveu para os prefeitos eleitos e reeleitos, de que a prioridade do governo do estado em pagar a sua folha de pagamento tem que ser a mesma prioridade, com a mesma medida, a prioridade dos repasses constitucionais. Por quê? Porque é através desses repasses constitucionais, do ICMS, da parte do Fundeb e de outras fontes de repasses, é com essa fonte que as prefeituras também honram suas folhas de pagamento. Então, há uma consequência nisso. Os municípios podem correr num atraso. Não estou falando só de fornecedores, mas também das suas próprias folhas de pagamento. Então, atendendo a sua pergunta, Andrés, eu gosto de realçando isso, dizendo que é importante que o governo do estado priorize, tenha isso como uma prioridade plena e que não atrase isso para que os municípios não sofram o dano em cascata, porque isso pode atender aí, pode culminar aí num atraso de folha de pagamento, por exemplo, do 13º, que o último dia 20, alguns prefeitos já estão pagando, com repasse de ontem e de hoje do FPM, do 1% que veio acrescentado pela luta municipalista, da própria FEMURNE, historicamente, a Edvan sabe disso, e da Confederação Nacional de Municípios, e por outras lutas que nós estamos encampando também, é que estamos melhorando a vida financeira dos municípios. Hoje o prefeito consegue ter aí, como ter um planejamento, mas se não houver essa luta, esse engajamento, essa mobilização, portanto, é importante que os prefeitos continuem mobilizados, que a Federação dos Municípios fique atenta e sempre chamando a atenção dos órgãos como a Secretaria da Fazenda, para que não aconteça um momento desse. Sabemos, gosto muito de realçar isso, porque é interessante a gente tirar pedra, mas somos solidários à situação econômica que o governo do estado passa, mas os recursos que pertencem aos municípios devem ser priorizados, inclusive antes da prioridade da folha de pagamento do próprio estado. Prefeito Luciano, nós sabemos que o repasse do Fundeb é uma obrigação constitucional, esse repasse. Quando a governadora não se obriga ou desrespeita constitucionalmente esse repasse, trazendo problemas e responsabilizações para os municípios, que amanhã poderão responder tanto politicamente ou também administrativamente, caso perdure, caso o governo do estado não cumpra com o prazo estabelecido e a promessa de colocar em dia no Fundeb, a FEMURNE pensa em tomar uma outra posição e ir na justiça, enfim, além da mobilização, que outras ações a FEMURNE pode ter para garantir o repasse às prefeituras? A FEMURNE, ela tem que estar atenta sempre, é uma federação que representa os municípios, os prefeitos do Rio Grande do Norte, e a gente sabe que o diálogo ele tem que ser mantido deve ser uma exigência de qualquer presidente, mas saindo dos limites do diálogo, e indubitavelmente isso, a gente tem que levar isso à justiça para garantir isso. Espero que não seja possível, que não seja necessário, melhor dizendo isso, para que a gente não crie um transtorno entre entidades ou entre entes, municípios versus Estado. Mas é importante, como volto a repetir, que a prioridade dos repasses constitucionais, da mesma forma que o governo do estado prioriza a transferência do duodécimo para o Tribunal de Justiça, né, para atender a todo o corpo judiciário, para o Poder Legislativo, para o Tribunal de Contas, também priorize na mesma medida, ou talvez até antecipando a questão dessas transferências dos duodécimos para esses órgãos, estejam os municípios. Porque aqui eu vou chamar só a atenção. O governo do estado, isso já foi dito, já foi lido e falado em algumas entrevistas, que seria talvez o maior empregador do Rio Grande do Norte. Não é verdade. O maior empregador do Rio Grande do Norte são os municípios. São 167 prefeituras que possuem suas folhas de pagamento, que possuem suas escolas, sua educação municipal, são os municípios que possuem, em sua maioria, hospitais ou unidades de pronto atendimento, unidades de atendimento básico, ou seja, PSF ou postinhos, como o povo assim queira chamar, que estão funcionando todo dia da semana,
para atender as pessoas. São os municípios, são as prefeituras que têm contato direto com as pessoas. Os servidores do Estado merecem nosso respeito, com certeza isso é uma prioridade do governo do Estado, mas que deve também ser, na mesma medida, no mesmo peso, a prioridade dos municípios para atender os seus servidores e a sua coletividade. Prefeito, faltando um pouco mais de uma semana, né, para o pagamento do 13º, a outra parcela, qual foi a última palavra do governo com relação à data? Eu vou pagar, repassar tal dia. Qual foi a última palavra do governo? Edivando, a Secretaria Cefaz, na semana anterior à semana passada, né, quando atrasou um dia, os prefeitos já reclamando no repasse, então a Federação já procurou a Cefaz e eles de fato disseram: olha, nós estamos com um problema de caixa, o Estado não tem condições de honrar o pagamento. Esse pagamento, que seria enviado para o banco ontem, quinta-feira, só será enviado na próxima sexta-feira, da semana, no caso, eu estou falando aqui, na sexta-feira da semana passada. E aí realmente o município recebeu aquela semana que não recebeu na semana anterior, mas ficou devendo aí a semana passada. E esta semana a Cefaz enviou para o banco ontem, recebi o protocolo no meu WhatsApp do banco recepcionando, e aí estamos aguardando o Banco do Brasil creditar esse recurso na conta das prefeituras. E também do ICMS, que deveria ter sido enviado também ontem, estamos aguardando receber o protocolo para confirmar também que o ICMS, o repasse, que pertence aos municípios, melhor dizendo assim, nós não estamos aqui pedindo ao governo. O governo tem a obrigação de enviar, porque é uma obrigação, como você falou, constitucional. Então, os repasses nós estamos aguardando estar nas contas dos municípios hoje, porque foi protocolado no Banco do Brasil. Ontem eu estou com o protocolo aqui e aguardando então só a operacionalização disso por parte do Banco do Brasil para acreditar nas contas dos municípios. Mas como eu volto a repetir, estamos antenados para que a gente não sofra nenhum atraso, principalmente na última semana do ano, que é um momento crucial para honrar os restos das contas que os prefeitos que estão entregando, as prefeituras especialmente, deixarem suas contas para que o próximo gestor não faça. Se não fizer, nós temos que fazer um movimento jurídico adequado para, inclusive, defender esses prefeitos para que eles não sofram sanções punitivas do Tribunal de Contas do Estado, consequentemente pelas suas câmaras de vereadores, quando forem julgar suas contas, e também de ordem política, como você falou, porque o sucessor geralmente é eleito uma pessoa que é diversa do sistema político, e aí vai ficar dizendo na cidade que o prefeito A deixou contas para o prefeito B pagar. Pois é, portanto, presidente, quero agradecê-la, muito obrigada pelas informações, que esse repasse seja feito o mais rápido possível e todos os municípios possam ter aí um final de ano um pouco mais tranquilo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Tribuna Livre. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês dão, sempre a voz dos municípios. Muito obrigado. Muito obrigada. Portanto, gente, conversamos com o presidente da Fermune, prefeito Luciano Santos, né, trazendo aí essa situação, né, dos repasses do Fundeb, não só do Fundeb, né,